Por falar em Robinho, a defesa do Robinho evocou a decisão do STF sobre a prisão após segunda instância, que colocou Lula em liberdade antes mesmo que as suas condenações na Lava Jato fossem anuladas, para tentar evitar a prisão imediata do ex-jogador. Então o Robinho está se escorando no Lula para tentar não ser preso, rapidamente pelo menos. Os advogados do ex-jogador acionaram o STF após o STJ decidir na quarta-feira que ele deve cumprir no Brasil a pena de 9 anos de prisão por estupro coletivo decretada na Itália. Abre aspas. O trânsito em julgado da decisão que impõe a sanção penal é condição sine qua non para o recolhimento de qualquer cidadão ao cárcere, conforme ficou assentado nos acórdãos das ADCs 43, 44 e 54. Fecha aspas. O que a defesa está dizendo em juridiquês é que é preciso esperar o trânsito em julgado, ou seja, é preciso esperar o esgotamento dos recursos que uma defesa, em tese, pode fazer para que o Robinho seja preso. Até 2019, ali de 2016 a 2019, vigorava no Brasil a autorização para prisão após condenação em segunda instância. Quando o TRF4 manteve a condenação imposta pela primeira instância, né, ocupada pelo Sérgio Moro, contra o Lula, e ainda aumentou a pena imposta pelo Sérgio Moro, coisa que muita gente ignora, o Lula foi preso porque, naquele momento, a jurisprudência do STF permitia a prisão após condenação em segunda instância. Quando a Lava Jato atingiu os tucanos, etc., e aí Gilmar Mendes se voltou contra a Força Tarefa, se uniu aos apadrinhados pelo Lula no STF e eles votavam juntos para aliviar petistas e tucanos, Gilmar, Toffoli e Ricardo Lewandowski, aí eles resolveram alterar essa jurisprudência. Então, o Gilmar mudou de voto. Ele que, em 2016, tinha votado a favor da prisão após a condenação em segunda instância, ele passou a votar em 2019 contra. E aí o desempate veio e essa jurisprudência caiu, foi quando o Lula saiu da cadeia. E outros criminosos, né, que estavam condenados saíram da cadeia também, porque aquela decisão, embora feita para tirar o Lula da cadeia, ela beneficiou um monte de criminosos no Brasil. Né? E agora o Robinho, que está acusado de estupro, sendo que o Lula ontem mesmo estava recriminando o Daniel Alves, que é outro jogador brasileiro acusado de estupro, ele está se ancorando aí naquilo que o PT defendeu para aliviar a barra das pessoas contra as quais as provas já eram abundantes e a análise delas já fazia com que elas ficassem presas. Né? Então, todo condenado quer que o STF lhe dê a mesma, o mesmo conforto, né? As mesmas manobras, o mesmo tratamento VIP que o Supremo Tribunal Federal deu para Luiz Inácio Lula da Silva. Graeb, o que você destaca? Eu destaco que eu só posso lamentar, né, Felipe? Porque, assim, é aquela situação em que você fica entre a cruz e a caldeirinha, como dizem lá em Rio Claro, né? Você vai propor para o STF virar de ponta cabeça a jurisprudência que ele firmou agora, recentemente, de novo? Ou você vai pedir para o STF ser fiel à jurisprudência dele? Não sei, as duas coisas são ruins, né? Ser fiel à jurisprudência dá estabilidade para o nosso sistema, faz as pessoas saberem o terreno em que elas estão pisando, mas cria uma situação que, em N casos, é injusta. Como seria injusta nesse caso do Robinho? O processo já transcorreu na Itália, levou anos, né? Agora acaba de ser homologado. O que o STJ decidiu, olhando o processo italiano, ele falou: este processo, essa sentença, tem condição de ser acolhida aqui no nosso direito. Ela pode funcionar aqui para o Brasil. 2 dos ministros acharam que não, mas a maioria achou que sim. Ou seja, eles pegaram aquele documento que veio de um outro país e falaram: a gente pode incorporar essa decisão, fazer ela valer dentro do nosso direito.
e ela passa a ser uma decisão válida, tá tudo jóia. Com base nisso, o Robinho iria para a cadeia. E, dado o horror do crime que ele cometeu, né, segundo a sentença italiana, é justo que ele pague. Então, seria de se desejar que o STF voltasse à concepção de 2016, que do ponto de vista da justiça é a melhor. Só que daí você Olha faz... só, Graeve, deixa eu interromper, porque acabou de sair uma notícia, eu ia até explicar qual seria o imbróglio aí, porque tem uma questão que é o que vale no Brasil e o que vale na Itália, onde ele foi condenado. Então, acabou de sair a notícia de que o ministro do STF, Luiz Fux, negou o habeas corpus do jogador Robinho. O Robinho deu esse azar de cair com o Fux, o caso dele. É o algoritmo do Supremo Tribunal Federal, né? Como estava sendo colocado aí no debate público, é aquele sorteio, aquele sistema eletrônico, seja o que for, a bola caiu com Luiz Fux e ele negou. Ele sentiu, evidentemente, que é um caso de repercussão, as pessoas ficam absolutamente indignadas com quem comete estupro, e ainda mais um jogador famoso, alguém que teve todas as oportunidades, né? Porque às vezes existe aquela benevolência, né, com o criminoso que não teve tantas oportunidades, o Robinho teve todas. Então o Fux não quis conversa, manteve a ordem de prisão contra o Robinho. O STJ havia determinado o início imediato do cumprimento da pena pelo estupro, que tinha sido definido pela justiça italiana. E o que o Luiz Fux escreveu na decisão? Esse que é o ponto. Diante da existência de trânsito em julgado da condenação e da possibilidade prevista no ordenamento jurídico brasileiro de transferência da execução da pena, não se vislumbra, sob este ângulo, coação ilegal ou violência contra a liberdade de locomoção do paciente. É isso que se tem até o momento da decisão do Fux. Ele está considerando que o STJ não cometeu qualquer tipo de violação, então ele olhou ali o que o tribunal que está abaixo do STF decidiu, por 9 votos a 2, e então está mantida a prisão do Robinho. Ele foi condenado em 3 instâncias na Justiça da Itália pelo estupro coletivo, né, em grupo, de uma mulher albanesa em 2013. Então, Graeve, me parece que o básico, em termos jurídicos nesse caso, é que houve o trânsito em julgado no país de origem que o condenou. E o Fux está dizendo que no ordenamento jurídico brasileiro não há nenhum impedimento a que isso resulte numa prisão a ser cumprida no Brasil, enfim, com base no trânsito em julgado de outro país. Pode ser que isso acabe em plenário, pode ser que haja uma discussão sobre esse ponto específico, mas não é a mesma coisa daqueles que foram condenados no Brasil. Esses sim precisam, eles têm a possibilidade de responder em liberdade até o esgotamento dos recursos, portanto, até o trânsito em julgado no Brasil. Não é o caso do Robinho. Eu acho, olha, do ponto de vista formal, eu acho que é mais confusão criada pelo Supremo. De verdade. De verdade, Felipe. Porque, não, assim, tudo bem. Eu estou dando a informação. É um ministro que não gosta da decisão que o Supremo tomou em 2016 e dando um jeito de contornar aquela decisão, que é bastante clara. Enquanto existe possibilidade aqui no Brasil de haver recurso, não está esgotado o caso. E o fato é que a sentença só entrou no sistema brasileiro agora. E o fato é que os caras conseguiram entrar com um habeas corpus. Então ela passou a existir agora no nosso sistema brasileiro. Para o sistema brasileiro, ela não está transitada em julgado. Eu acho esquisito. Mas é isso. A gente fica entre 2 situações ruins. Uma é ficar o STF mudando a cada 13 minutos, né, a coisa que ele tinha entendido pouco antes. A outra é a decisão péssima tomada em 2019, que instituiu uma injustiça, vamos dizer assim. Uma situação que todo mundo enxerga como ruim.
que é ficar postergando o cumprimento das penas. Lambança de autoria pura e única do STF. O STF não é um órgão de pacificação do nosso ordenamento jurídico. Ele é o órgão que cria as grandes confusões hoje em dia. Ele é o órgão da bagunça. Ele é o fator de insegurança jurídica do Brasil, justamente porque é um tribunal eminentemente político e, como tal, decide conforme a conveniência do momento. Então, como as decisões não são tomadas a partir de critérios objetivos, a partir de princípios, etc., elas se alteram quando há a necessidade política de se alterarem. Então, em 2016, o Supremo achou conveniente autorizar a prisão após condenação em segunda instância. Mas aí muitos políticos de vários partidos acabaram atingidos por uma força-tarefa anticorrupção. Os seus apadrinhados no Supremo Tribunal Federal acharam por bem impedir que esses políticos fossem presos, dar mais tempo para que eles respondessem em liberdade, mais tempo, portanto, para o STF manobrar pela impunidade geral. Foi isso que aconteceu. E agora você tem essa confusão a respeito de outros criminosos, às vezes crimes que indignam ainda mais a sociedade brasileira, como é o caso de estupro, que no Brasil indigna mais a sociedade, cada um pode fazer um juízo pessoal a respeito disso, do que os crimes de corrupção. Então, o Robinho, enfim, alvo aí desse... ele é protagonista desse imbróglio. Vamos ver se a decisão do Fux vai ser mantida e como o STF vai agir de agora em diante.